E agora a gente vai falar de um assunto sério, assédio moral no ambiente de trabalho. E é sobre isso que eu vou conversar agora com a professora Nair, que elaborou uma cartilha chamada Assédio Moral. Seja bem-vinda ao P Notícias, professora Nair. Obrigada. Professora, como é que surgiu a ideia de produzir esse livro? Foi para abrir a cabeça das pessoas sobre esse assunto? Porque existe um programa, né, chamado PDE, Programa de Desenvolvimento Educacional. Esse programa ele é federal, de nível federal, e o estado do Paraná foi o primeiro estado a investir nesse projeto, né, nesse programa. E eu fui classificada, né, chegou a época da minha aposentadoria, como eu pretendia participar desse projeto, deixei, né, abdiquei da minha aposentadoria, porque professor aposentado não pode participar. E por isso, quando eu fui classificada em 2010 para participar desse projeto, né, que é para os professores QPM, né, final de carreira, e montei, porque o objetivo desse projeto é a participação. O professor tem que detectar um problema na escola onde ele trabalha e desenvolver um projeto em cima desse tema. E foi esse o tema escolhido, assédio moral no trabalho. Não é um assunto muito conversado, muito discutido por aí, não é, professora? Não. Poucas pessoas têm coragem de falar sobre isso, porque é um tema novo no vocabulário, né, jurídico, da consciência da cidadania, né, é um tema novo. Né? Mas ele existe e é tão velho tanto quanto o trabalho. Mas agora a gente está lutando, tentando divulgar e conscientizar a todos os cidadãos trabalhadores de que assédio moral é um problema sério. Assim como bullying nas escolas, né, professora? Então, como que a gente pode caracterizar essa doença, né? Chega a ser uma doença, né, Sim, professora? Uma doença e grave. Eu costumo falar em sala de aula que o assédio moral ele é parente do bullying, né? Porque o bullying é o mesmo tipo de agressão que acontece no ambiente escolar, desde o prézinho até a pós-graduação, doutorado, né? Enquanto que o assédio moral acontece também no ambiente de trabalho e que muitas pessoas não têm consciência dessa doença, né, professora? Essa doença, é uma doença e geralmente grave. Isso acontece em níveis hierárquicos, assim, o patrão que provoca o assédio moral no funcionário, geralmente nessa... Na maioria das vezes, né? Tem pessoas que assumem um poder e pensam que pode tudo, né? E não, está lá no artigo 5º da Constituição, de que o brasileiro, né, o cidadão tem o direito de ser tratado com respeito, inclusive no ambiente de trabalho. Tem muitos que não têm essa consciência e acham que pode tratar mal. E os trabalhadores têm que ter consciência disso, de que eles têm esse direito de serem bem tratados. Então, quais são os problemas que uma pessoa que sofre o assédio moral pode ter futuramente? Problemas psicológicos, talvez? Psicológico, o estrago é geral. E muita gente não sabe disso. Às vezes, tem pessoas que chegam até ao suicídio sem ele saber por quê. Né? De tantos problemas que causou no emocional da pessoa. Não tem consciência. A pessoa que também é doente é a pessoa que aplica, né, professora? Exatamente, a doença é de ambas as partes. Né? O estrago é na vítima e também a doença do agressor, que muitas vezes, por insegurança, ele acha que deve aplicar punições em pessoas, né, que estão sob o seu mando, o seu comando. E a vítima, num estado mais patológico, pode ter aquela síndrome de Burnout? Síndrome de Burnout. É uma sequência, né, do assédio moral. Quer dizer, o assédio moral acontece e esse estrago na saúde do trabalhador chega ao síndrome de Burnout, que é a doença de gente que cuida de gente. Eu costumo definir, resumir o síndrome de burnout como a doença de gente que cuida de gente. E a pessoa que passa pelo assédio moral, ele chega a essa doença que também tem desenvolvido em 4 níveis.
Agora, para a pessoa não chegar a um nível desse, professora, como que ela pode evitar? É possível se prevenir a um assédio moral? Primeiro passo, a conscientização. Saber que isso existe, né? Isso, é esse o objetivo do meu trabalho. Conscientizar a população, os cidadãos, né? Que tem pessoas que passam por isso e ele nem sabe se ele tem direito de defesa. E tem. Direito trabalhista está aí para defender o trabalhador, né? Pena que ainda não existe uma lei específica na legislação brasileira. É o que estamos lutando através de abaixo-assinado, né? Petição, né, pública, para que lá no Congresso eles levem isso adiante, né? Para socorrer os trabalhadores. Agora, a pessoa que sofre o assédio moral, aí ela identificou, supor, eu me identifiquei, estou com assédio moral, sofrendo assédio moral no trabalho. O que ela pode fazer? Tem como ela denunciar? Sim, é o passo seguinte, ela deixar transparecer, seguir todos os passos, tem uma série de providências a ser tomadas e denunciar, não pode deixar, né? E, principalmente porque os empresários, tem muitos que nem sabem que o ônus do empresário. Quando isso é detectado na empresa, né, o ônus, a indenização por danos morais, é do empresário, da empresa. Mesmo que esse assédio moral seja o horizontal, entre colegas de trabalho. Né, o ônus é da empresa. E por isso, né? essa conscientização se faz necessária. Tá certo, professora. Então, assim, na verdade, isso pode acontecer até porque muita gente não sabe, né, que está sofrendo um assédio moral. Então, professora, quem quiser ter acesso à cartilha, ao livrinho, como é que faz? Quiser ter acesso, conversar com a senhora para outros esclarecimentos, como é que faz? É só ligar no final, aqui tem o meu telefone, né? 8452-1204. Quem me ligar e pedir, eu estou enviando. Eu já enviei vários pelo correio. Tá certo. Professora, muito obrigada pela sua presença e parabéns pelo trabalho que você continue lutando para a gente acabar com isso, com assédio moral. Obrigada. Valeu. Uma boa Tudo tarde bom. para a senhora.